Nosso sorvete. Muito obrigado por tudo, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, obrigado. Isso aí é fácil de amar, né? Essas coisas que ele falou a gente já ama. Mas que bom que você está aqui. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês vieram. É um prazer enorme estar aqui hoje. E eu acredito que não é à toa, não é em vão que o Senhor nos trouxe aqui, amém? E é sempre um grande privilégio você poder estar com o microfone na mão para pregar o Evangelho diante de tantas pessoas assim. E também sempre uma grande responsabilidade. Eu acredito que nós estamos passando por um momento muito especial na nossa nação. Também um momento tanto conturbado, não é? Mas nós temos a oportunidade de fazer uma grande diferença no nosso país, amém? O que nós estamos recebendo de informação, como Deus está derramando sobre nós, sabe, as informações bíblicas que nós temos, os nossos antepassados não teriam nunca, sabe, tudo que nós recebemos todos os dias, é só abrir o celular e você encontra as palavras, vamos falando sobre isso, você encontra o original em 2 segundos, o que está falando. Você nem precisa aprender grego para descobrir, você nem precisa ir para lá para descobrir, é muito fácil. Então assim, a forma com que Deus avançou a mensagem e que Deus avançou os propósitos é maravilhoso, mas com isso também eu acredito que fica sobre nós uma responsabilidade de resposta a isso que Deus está fazendo, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E eu acredito que nós podemos fazer ainda mais com aquilo que está disponível para nós, amém? Então mais uma vez, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Sabe, o que eu tenho para falar para você, às vezes não muda a sua vida, provavelmente não vai mudar, mas o que Deus falar com você, transformará a sua vida. Então nessa oração, eu gostaria que você olhasse para o Senhor e falasse: Deus, fala comigo. Ele sabe o que você precisa ouvir, Ele sabe porque Ele te trouxe aqui hoje, Ele sabe quais são os planos dEle para você, e Ele é fiel, aquele que é fiel para começar, é fiel para cumprir, e para terminar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti hoje. Que privilégio enorme, Deus, é estar diante do Deus eterno, do Criador dos céus e da terra. Pai, que privilégio enorme é poder se reunir livres, para engrandecer, agradecer, para aprender, Deus, para receber de Ti, Senhor, para que os nossos olhos se abram ainda mais para as realidades eternas, Deus. Pai, que privilégio é esse? É algo que nós não poderíamos pagar, não tinha como sair do nosso bolso, nem com tanto esforço nós conseguiríamos comprar essa oportunidade, mas só seria possível através da vida do Seu Filho Jesus, e agradou ao Pai moer o Filho naquela cruz em nosso favor. Pai, através do sangue de Jesus nessa noite, nós entramos diante do trono da graça de Deus. Pai, nós entramos com ousadia nessa noite, e eu peço, fale conosco nessa noite. Deus, que o Teu Espírito, o Teu Santo Espírito, revele a nós os Teus planos eternos. Deus, que nós não saiamos daqui da mesma forma que nós entramos, Deus. Que os nossos olhos sejam iluminados, e que nós saiamos daqui com o coração incendiado para fazer a Sua vontade. Deus, para glorificar o Seu nome, que nós possamos levantar a bandeira do reino de Deus acima de todas as outras na nossa vida. Pai, que os nossos olhos se voltem para aquilo que é eterno, e que a nossa vida seja consumida no Seu altar para a Tua glória, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tome as nossas vidas nessa noite. Pai, que o Senhor tome as nossas vidas, e que os nossos olhos se abram para aquilo que é eterno. Pai, eu peço que o mesmo Deus que disse lá no início: haja luz, quando a terra era sem forma e vazia, que o Senhor mais uma vez diga nos nossos corações que haja luz, e que essa luz molde a nossa vida, Senhor. que essa luz molde o nosso pensamento, que ela ilumine os nossos passos, Deus, que ela purifique as nossas vidas.
Não nos permita viver enganados mais, mas que nós possamos ter clareza do seu plano eterno, e que nós possamos trabalhar para isso, nos entregar a isso, em nome de Jesus. Eu também peço nessa noite que o Senhor cure os enfermos, que o Senhor libere os cativos, Pai, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios, e que o seu nome seja glorificado aqui, em nome de Jesus, amém? Amém. Tudo bem com vocês? É um privilégio enorme a gente estar hoje aqui reunido na presença de Deus. Sabe, todas as vezes que eu me reúno com os meus irmãos pelo Brasil ou pelo mundo afora, e nós juntos podemos orar ao Deus eterno, ao Deus verdadeiro, eu fico pensando como existem tantas outras milhões ou bilhões de pessoas que nesse momento estão diante de um Deus falso, estão diante de uma mentira, sabe, estão diante de um engano. Por mais que elas acreditam ao ponto de se entregar, de se explodir, de fazer o que for necessário, isso não muda o fato que elas estão diante de um engano. Mas nós hoje, nós aqui estamos reunidos diante de Deus, do Criador dos céus e da terra, sabe? Nós não estamos diante de alguém produzido pela mente humana, mas sim aquele que deu existência à mente humana. E nós estamos diante de Deus, não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom, porque Deus fez um caminho, Ele entregou o seu Filho por nós, e através de Jesus nós podemos estar na presença de Deus hoje. Isso é maravilhoso. Sabe, nós estamos diante de um Deus que responde às nossas orações, um Deus que nos ouve, sabe, Ele não só nos criou, mas Ele continua, a sua ação continua, Ele é um Deus pessoal, Ele não é um Deus que jogou o universo no meio do nada e nos abandonou, não, a sua criação, ela testifica da sua glória, e Deus continua se comunicando conosco. Ele enviou o seu Filho para nós, Ele deixou a sua palavra, e através do seu Espírito, Ele fala conosco ainda. Isso é maravilhoso, meu Deus do céu, é bom demais, não é bom? Então nessa noite, abra a Bíblia com você, se você está com a Bíblia, senão você liga a Bíblia aí. Eu tenho descoberto que poucas pessoas usam Bíblia ainda, mas que bom que você usa a Bíblia ainda. Hoje a gente estava comentando, porque eu esqueci a minha Bíblia, irmãos, lá em casa, no carro, e, nossa, meu Deus, parece que está faltando um pedaço de mim, sabe, e eu cheguei assim, eu falo, você me empresta uma Bíblia? E antigamente era muito fácil, lógico, tirava a Bíblia assim, entregava na hora. Hoje as pessoas têm que, às vezes, procurar a Bíblia, será que tem Bíblia ainda? Sabe? Mas graças a Deus pelo smartphone, né? Agora a gente carrega a Bíblia ainda mais perto de nós. Mas eu não gosto de Bíblia no celular, para falar a verdade. Abra sua Bíblia então, Mateus 16. Mateus 16. É legal esse negócio da Bíblia, porque uma vez eu estava em Curitiba, e eu fui para o culto, era um culto só. E quando eu fui para o culto, eu fui sem Bíblia. E eu só me dei falta da Bíblia quando eu cheguei na igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu percebi que eu estava sem Bíblia, eu lembrei que eu passei a semana toda sem Bíblia, mas eu só senti falta quando eu cheguei na igreja. Eu nem ia pregar, e quando eu cheguei na igreja sem Bíblia, eu falei, meu Deus, sabe quando você, cara, você parece que você está sem roupa, sabe, faltou alguma coisa, sabe, igual quando a gente sai sem celular, sabe, faltou alguma coisa. Aí Deus falou assim comigo, imagina quando você sentir falta da sua Bíblia, como você sente o seu celular. Falei, nossa Deus, é que o Senhor está errando aí, é porque a minha Bíblia está no celular, mas não era verdade, era o WhatsApp mesmo, mas olha lá, Mateus 16, que eu gostaria de falar com vocês essa noite, a partir do versículo 5, a partir do versículo 13, diz assim, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele.
quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Olha só, nessa passagem aqui é muito famosa essa pergunta que Jesus faz para Pedro. Sabe, ele leva os seus discípulos para esse lugar aqui, a Cesareia de Filipe. Ali era um lugar muito pagão, era um lugar onde os judeus ortodoxos não iriam de jeito nenhum, era um lugar onde se fazia ofertas para outros deuses, e naquele lugar também tinha uma caverna que era chamada a boca do inferno, a porta do inferno. Então Jesus pega os seus discípulos e ele leva os seus discípulos para a boca do inferno, literalmente. E era um lugar que os discípulos nunca iriam. Então eu já imagino que estava passando um grande ponto de interrogação na cabeça de: o que nós estamos fazendo aqui? A gente está seguindo Jesus, Jesus nos traz para um lugar que só pecadores vêm, que só, sabe, a gente nunca viria nesse lugar. Mas não é à toa que Jesus disse, ele levou os seus discípulos lá para ensinar alguma coisa. Aí ele pergunta para os seus discípulos, ele fala assim: quem que eu sou? O que as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos respondem o que as pessoas pensam sobre eles. Na época, as pessoas poderiam pensar que Jesus era Elias, que Jesus era um dos profetas. Era uma população mais religiosa que existia ali. As pessoas ligavam aquele homem a um profeta, ou até um profeta que foi e voltou, ou alguma dessas coisas. Hoje, talvez, se Jesus perguntasse a nós o que as pessoas dizem sobre ele, nós talvez diríamos que Jesus, as pessoas dizem que o Senhor é uma figura histórica, ou as pessoas dizem que o Senhor é um cara legal, que Jesus é hippie. Você já ouviu falar? Jesus é um hippie, paz e amor, que veio trazer coisas boas para a humanidade. Tem gente que diz até que Jesus fumava maconha na época e andava com Buda, foi conhecer Buda. Mano, os caras vão longe no bagulho, os caras estão fumando muito. E eles falam assim: não, Jesus talvez é um homem bom, ele era um homem bom, talvez Jesus ele é um Mahatma Gandhi judeu, sabe, que veio trazer paz em Israel, andando por aí com os seus seguidores e não pegando em arma nenhuma e não comendo carne nenhuma. Não sei, Jesus ele era uma encarnação de Sócrates, ou ele era um novo filósofo que veio trazer boas morais, ou um novo pensamento. As pessoas poderiam dizer. O que as pessoas dizem sobre Jesus? Ou Jesus é uma farsa, ou Jesus não é ninguém, Jesus é um fantasma da antiguidade, ou Jesus é uma criação da mente humana. Nós poderíamos responder isso, porque o nosso mundo é um pouco mais cético, um pouco mais secularizado. Naquela época era um mundo muito mais religioso, e elas falavam assim: não, Jesus é um profeta. Ou seja, quem é Jesus? Bom, Jesus é só mais um aí no meio de todo mundo. Ele não... Talvez ele é um revolucionário, é o que as pessoas dizem sobre Jesus. Agora, para as pessoas que pensam isso sobre Jesus, não existe nenhuma demanda para elas, sabe? Jesus não espera nada delas. Hoje nós estávamos conversando sobre a Europa, e o João me perguntava como que estava a situação lá na Europa, se a Europa estava, como que era a resposta, se as pessoas eram fechadas. E eu aprendi, andando pelo mundo, que as pessoas sempre são fechadas. O problema não está nas pessoas, o problema está na igreja. O grande problema da Europa hoje não é que a Europa está fria, é que a igreja na Europa se esfriou. Se a igreja na Europa não tivesse esfriado, seria totalmente diferente. Mas como a igreja na Europa virou uma tradição também, e até eles mesmos pensam, né, os teólogos europeus nem consideram a Bíblia a palavra de Deus mais.
É tudo uma figura de linguagem. Adão é uma figura de linguagem. Tudo é figura de linguagem. Jesus é figura de linguagem. Todo mundo é figura de linguagem agora. Não é mais a palavra de Deus. E quando a igreja se esfria, consequentemente todo o resto se esfria. O problema não está lá fora. As pessoas sempre estiveram perdidas. O problema está em quem carrega a mensagem. Então, você percebe que Pedro pergunta para Jesus. Jesus pergunta para Pedro o mundo e Jesus não fala nada. Jesus não fala assim, olha, então, eles estão, coitado desse povo. Jesus aí ele pergunta para Pedro, então as pessoas pensam isso, mas e vocês? Vocês que estão andando comigo, vocês que estão lá na minha escola bíblica, andando 3 anos, agora vocês estão aqui, quem eu sou para vocês? E é aí que muda totalmente, e não muda só na parte de Jesus para com eles, mas deles para com Jesus, e Pedro responde, olha, tu és o Cristo. A resposta de Pedro muda todo o cenário. Pedro não fala mais assim, olha, você é um cara legal, você é um homem bom, você veio para trazer boas morais. Não, tu és o Cristo. E quando Pedro olha para Jesus e fala, tu és o Cristo, ele está falando sobre aquele que foi prometido por gerações e gerações, que desde o início do mundo, quando o homem pecou contra Deus, quando a humanidade pega contra Deus, ele promete que alguém viria para pisar a cabeça da serpente. Aí Deus começa a prometer através dos seus profetas. Ele dá figuras de Cristo durante o Antigo Testamento. Aparece o anjo do Senhor. Deus começa a desenhar a humanidade para esse grande momento. Toda a humanidade tinha uma grande expectativa para esse momento. A expectativa da humanidade não era só que viria alguém muito importante, mas que viria alguém que salvaria o povo, sabe, que tiraria de cima do povo toda a vergonha, que tiraria o pecado de cima do povo, e mais do que tirar a vergonha e o pecado, seria alguém que reconciliasse, que reconectasse a criação com o Criador. Jesus, ele era o Salvador da humanidade. Não sei como você entende Salvador, mas entenda o mundo perdido, o mundo em trevas, o mundo em caos, a humanidade não sabe para onde caminha, nem os judeus sabiam para onde caminhavam, eles estavam totalmente perdidos, há 400 anos Deus não falava com eles, mas eles tinham promessas, eles sabiam que algo iria acontecer, eles sabiam que esse Deus era real, e eles calculavam as promessas de Daniel, então eles tinham uma expectativa que mais ou menos naquele tempo alguém surgiria. E quando Jesus surge, Pedro olha para ele e fala assim, olha, tu és o Cristo. Então ele está falando, tu és aquele que foi prometido por Deus, tu és o enviado de Deus, tu és o Messias, tu és a nossa esperança. Sabe, eu fico imaginando o coração de Pedro ao entender isso, os olhos de Pedro olhando para Jesus, tudo aquilo que ele esperava como mudança para o mundo. Talvez Pedro estava esperando que Jesus fosse aquele que tiraria o Império Romano, talvez essa era a expectativa de Pedro, mas ele ainda olhava para Jesus como o Salvador, a solução, sabe, tu és a solução desse caos aqui, alguma coisa deu muito errado, e o Senhor é aquele que foi enviado por Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sabe, aquele que foi prometido, é aquele para qual todos esperavam. A humanidade foi criada por você, nós esperávamos por você, você foi enviado por Deus a nós. Sabe, toda a eternidade olhava para aquele momento. Jesus, ao nascer, os anjos cantavam. Gabriel, para falar com Maria, falou assim, olha, alegre-se, porque Jesus está vindo aí, não tenha medo. Sabe, os magos esperavam, eles viram a estrela, toda a criação aguardava esse grande momento, e aquele momento estava acontecendo, e Pedro entende isso, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, ali a história muda totalmente, não é só um revolucionário que vai chegar para você e falar, faz isso, faz isso, faz isso, e depois ele acaba morto também. Não, ele sim era a solução do caos. E a solução do caos não era só ajudar as pessoas, mas era trazer Deus de volta para as pessoas. E agora as pessoas, de novo, a humanidade, tendo um contato com Deus de novo. Não sendo um contato, mas conhecendo a Deus de novo, a humanidade poderia tomar os trilhos saudáveis. E é isso que acontece na Bíblia, se você perceber a narrativa bíblica, você vê que Deus começa com o mundo perfeito, em Gênesis, e em Apocalipse termina com o mundo perfeito também. No meio disso tudo tem um caos.
Alguma coisa deu errada. Aí, como Deus começou, parece que ele inverte a forma de criação. Primeiro ele cria a humanidade, e depois primeiro ele cria um mundo, a terra, o céu, e ele coloca o homem. Aí deu errado. Então ele inverte a forma de criação, e agora ele recria o homem para restaurar de novo o mundo e o céu. E começa com o mundo perfeito e termina com o mundo perfeito. E essa chave para que isso acontecesse era Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por quê? Porque ele reconciliaria de novo a humanidade com Deus. E essa é a única forma de dar certo. Amém? Glória a Deus. Que Deus não nos deixou perdidos. Ele não nos abandonou. Ele tinha um plano. Ele tinha um plano e ele estava em ação com esse plano. Então Jesus veio. E nesse momento Jesus, ele chama os seus discípulos para andar com ele. E ele leva os seus discípulos à porta do inferno. Aí, Pedro entendeu que ele é o Cristo. Fala, tu és o Cristo. Aí ele fala assim, bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai que está no céu. Aí ele fala assim, sobre essa pedra, sobre essa revelação de que eu sou o Cristo, ele diz, sobre a revelação de que eu sou o Cristo, de que eu sou o Filho de Deus, sabe, não é mais alguém que olha para Jesus como qualquer um, não, tu és o Filho de Deus, sobre essa verdade, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Cristo, o enviado do Pai, que eu sou aquele que os profetas profetizaram, que eu sou o Verbo que se fez carne, sobre essa verdade que eu sou em Cristo, eu edificarei a minha igreja. Aí o que ele faz? Aí começa uma outra parte da obra de Cristo, que é, ele começa a colocar as coisas no lugar, ele começa a reconciliar a criação, e nessa reconciliação com Deus, ele faz possível de novo, que o mundo caminhe para o lugar certo, e ele diz, sobre essa verdade, que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja, e ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Não sei se você percebe o que acontece, Pedro olha para Jesus e fala assim, tu és a salvação, tu és o Cristo, tu és o Messias, o enviado. Jesus olha para Pedro e fala assim, as portas do inferno não prevalecerão sobre mim? É isso que ele fala para Pedro? Não, ele olha para Pedro e fala assim, as portas do inferno não prevalecerão sobre vocês. Pedro olha para Jesus e vê ele como a esperança, e ao ver Jesus como a esperança e o Salvador, ao reconhecer isso, ao saber que ele é o Cristo, agora Jesus olha para ele e fala assim, então vai, e as portas do inferno não prevalecerão sobre vocês. A partir do momento que Pedro entende que Jesus é a esperança do mundo, Jesus coloca sobre Pedro agora, sobre aqueles que creem, a responsabilidade de fazer aquilo que ele estava fazendo. Ele diz assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão sobre mim, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Aquelas pessoas lá fora que não entendem, não esperam nada, mas vocês que entenderam que eu sou o Cristo, então diante de vocês as coisas começam a mudar. Diante de vocês as portas do inferno não prevalecerão. Então Jesus olha, ele leva os seus discípulos até a boca do inferno, e na cabeça dos discípulos daquele lugar saíam todos os males, saíam os demônios, saíam a fome, saíam as guerras, era a boca do inferno, era dali que saía todo o mal. E Jesus olha, diante de vocês que agora creem, que sabem que eu sou o Cristo, diante dessa revelação, sobre essa revelação, eu edificarei minha igreja. Então as pessoas que creem que eu sou o Cristo serão a minha igreja, e diante deles as portas do inferno não prevalecerão. A questão é que as portas do inferno não prevalecerão, o sentido dessa frase não é que o inferno está atacando a igreja e eles não vão prevalecer. Na verdade, o sentido dessa frase que Jesus estava falando, as portas do inferno prevalecerão, esse não prevalecer é que o inferno estava em defesa e a igreja em ataque. E por a igreja estar atacando o inferno, eles não prevaleceriam. Entendeu? Jesus leva os discípulos diante do caos e fala assim, olha, esse caos que vocês enxergam, porque vocês creem em mim agora,
É uma outra realidade. Vocês estão com Deus agora, você entendeu? Quando você crê que Jesus é o Cristo, quando você crê que Ele é o Salvador, Ele é aquele que traz paz entre nós e Deus, Ele nos reconcilia com Deus. Paulo vai dizer que o ministério de Jesus é o ministério da reconciliação, é o ministério da reconciliação da criação com o Criador, e aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tanto é que a Bíblia diz que nós nascemos de novo. É uma nova criação, é algo novo que se começa. E a esses que começam e são reconciliados com Deus e passam a andar com Deus, esses que se tornam a igreja de Jesus, esses que entendem a verdade do Evangelho, esses que entendem as verdades eternas, diante deles as portas do inferno não prevalecerão. Então a igreja de Jesus, ela é mais do que um grupo, um clube social. Sabe, é mais do que um lugar onde as pessoas se encontram e são felizes e saem dançando e cantando. É mais do que isso. Sabe, a igreja de Jesus é aquela que Jesus olha para eles e fala assim: então, vocês estão olhando para mim falando que eu sou cristão, eu olho para vocês sobre essa verdade. Agora vocês, diante de vocês o inferno não prevalecerá. Só que como ele não vai prevalecer? Ele não prevalece diante dos ataques da igreja. Mas quando a igreja fica parada, eles vão prevalecer do quê? Você entendeu? Quando a gente fica lá no nosso conformismo e comodismo, e não faz nada para que nada mude, a gente não se empenha na obra de Deus para que as coisas aconteçam, eles vão prevalecer do quê? Agora Deus me deu uma promessa, como Ele deu para você. Ele falou: as portas do inferno não prevalecerão sobre você. Então eu quero saber onde estão essas portas, que é lá que eu vou entrar, velho. Eu quero saber quais são essas portas. O que é que o inferno está construindo, que não vai prevalecer, que a igreja de Jesus vencerá. O que é? Sabe, Paulo escrevendo para Coríntios, fala assim: ó, nós corremos para vencer. Só que nós estamos correndo para vencer, nós não estamos parados, nós estamos vivendo por aí, nós saímos, nós acordamos para a vida, uma nova realidade se apresenta diante de nós, e não tem como a gente ficar parado mais, não tem como permanecer da mesma forma. E daí, para que a gente veja isso em ação, é necessário da nossa parte, cara. Eu acredito que nós precisamos de um pouco mais. O Keith Green, ele ia escrever, inspirado em William Booth, que nós precisamos de um evangelismo um pouco mais agressivo, um pouco menos de passividade, mas um pouco mais de agressividade contra o inferno. Entendeu? Não é esperar os ataques, mas é atacar. É não esperar que eles façam, mas nós fazemos. Nós, a igreja de Jesus. Sabe, nós precisamos entender que sobre nós existe um favor de Deus para derrubar as portas do inferno. Sabe, sobre nós existe a graça de Deus para que a obra de Deus seja feita. Sobre nós existe o nome de Jesus, que foi dado todo o poder nos céus e na terra, toda a autoridade foi dada a nós. Então por isso, ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Sabe, porque Deus é por nós, então a gente sai, porque nós recebemos a revelação de que Ele é o Cristo, e com isso nós recebemos toda a revelação do Evangelho. Por isso, porque nós cremos em Jesus, então as portas do inferno não prevalecerão, e por isso nós podemos avançar contra o mal, cara. E é nessa mentalidade que Paulo fala para Timóteo, ele fala: Timóteo, não te foi dado espírito de covardia. Não foi covardia que o céu te deu. Sabe, o céu te deu poder. O céu te deu amor. O céu te deu amor e autocontrole para ir e fazer. E por isso, ele estava numa prisão escrevendo: vai, não se envergonhe das correntes do Evangelho. Não tenha medo da morte. Não tenha medo de sofrer. Não se preocupe, porque se nós morremos com Ele nós venceremos. Lembre-se de Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos. O espírito da igreja de Jesus
é aquele que vai, que avança para derrotar o mal, cara. Jesus olha para os discípulos e fala assim: as portas do inferno não prevalecerão sobre vocês. A vocês que entendem que eu sou o Cristo, as portas do inferno não prevalecerão sobre vocês. Aí você vê, na história bíblica, e depois na história da igreja, qual foi a reação dos discípulos a essas verdades. Sabe como eles reagiram à verdade de estar diante de Cristo? Como eles reagiram diante da verdade do Evangelho? Como eles reagiram diante de um mundo que precisava ser alcançado? Nada parava, nada poderia parar, o medo não os parava, nada os parava. Por quê? Porque eles sabiam para onde eles estavam indo, e mais do que saber para onde estavam, eles sabiam o que era possível se eles fossem. Imagina se Jesus fala para você e fala assim: olha, as portas da fome não prevalecerão diante de você. Sabe, as portas da miséria não prevalecerão diante de você. As portas da corrupção não prevalecerão diante de você. As portas do tráfico humano, as portas do tráfico de drogas, sabe, aonde o inferno tem colocado as suas portas, aonde o inferno tem colocado as suas muralhas, que a igreja precisa avançar para derrubar. Sabe, não é só sobre uma questão espiritual, nós estamos falando sobre a liberdade de pessoas. Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregoar as boas novas aos pobres, para libertar os cativos, os oprimidos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim para ir e fazer algo, cara. Quando os discípulos entendem que Jesus é o Cristo, ele fala: então agora, velho, vai. E o que eu acho mais impressionante é que, olha o que acontece, olha o que a Bíblia diz. Depois que Pedro entendeu que Jesus era o Cristo, que Ele era o Filho de Deus, que Ele era o enviado do Pai, e Jesus diz que a igreja, que Ele edificaria sua igreja, as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela, a Bíblia diz assim, no versículo 21, desde daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que Ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos de muitos líderes religiosos, dos chefes sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Para mim isso é muito difícil. Imagina, você acaba de entender que Jesus é o Cristo, na sua cabeça, imagina o que Pedro, agora ele começa a enxergar Jesus, eu acho que Pedro já começou a enxergar assim, Jesus chegando, cara, tirando Pilatos do trono assim, ó, entrando no templo de novo, lá falando assim: não, eu sou o rei agora, sai daqui todo mundo. Sabe, ele começa, imagina Jesus, tu és o Cristo, imagina a expectativa de Pedro agora, vai pegar a cabeça do capeta assim, ó, torcer, vai acabar com toda essa corrupção no templo, vai ser: vocês estão vendendo as coisas, sai daqui, agora eu vou ficar aqui. Vai sentar no trono de Davi, vai governar, vai dar liberdade para o povo, vai voltar o poder a Israel, nós vamos dominar sobre os romanos, nós vamos tomar a terra. É o que Pedro estava pensando. Tu és o Cristo. Imagina você diante do Cristo. Fala: meu, vamos mandar fogo do céu. É o que os caras esperavam de Jesus. Se quer mandar fogo do céu, vamos mandar fogo do céu. Como que nós vamos fazer isso? Aí Jesus diz para eles: as portas do inferno não prevaleceram. Eles falam: então tá bom. Então imagina a expectativa deles: como as portas do inferno não vão prevalecer sobre nós? O que nós vamos fazer? Agora Jesus vai nos ensinar. E a Bíblia diz que a partir daquele momento que eles entenderam que Ele era o Cristo, Jesus começou a anunciar que Ele seria morto. Agora talvez você pergunte: por quê? Porque Ele estava dando exemplo para os seus discípulos de como seria feito. E não seria feito por espadas. Esse ataque ao inferno não seria feito por força, mas seria feito pelo amor.
Ele mostra para os seus discípulos como eles fazem, e Jesus se entrega, Jesus morre. Ele dá o exemplo para os seus discípulos, o caminho para que o mundo mude. Ele entrega a sua vida, e Ele entrega a sua vida em amor pela humanidade. Eu falo, vocês querem mudar o mundo? É assim que muda o mundo. É assim que nós atacamos o inferno. É quando nós nos entregamos por Ele. Quando nós nos entregamos por eles, para aqueles que estão presos, para aqueles que estão famintos, para aqueles que estão perdidos. Não é uma guerra vencida pelo ódio, é uma guerra vencida pelo amor. Nós agredimos o inferno com a arma que eles não têm. Nós agredimos o inferno com a arma que eles não conhecem, e por não conhecer, não tem defesa dela. E Jesus se entrega pela humanidade, cara. Sabe, nós como igreja de Jesus, nós recebemos essa verdade, e é hora, cara, nós temos a grande oportunidade, o grande privilégio, de fazer parte dessa obra de que Deus está fazendo. Sabe, como os discípulos fizeram, como os apóstolos fizeram, sobre aqueles que vieram após eles fizeram, nós podemos ter essa oportunidade, mas aí vai de nós respondermos aquilo que Jesus nos chama para fazer. Vai de nós entendermos o seu plano e nos entregarmos por ele. Sabe, nos entregarmos por essa causa. Qual é a causa que o Evangelho pode mudar no mundo que você vive? Como Jesus pode mudar a sua cidade? E para que Ele mude a sua cidade, o que nós temos que fazer? Sabe o que eu entendo? É que não foi só Jesus que morreu pela humanidade, cara. Os seus discípulos também morreram. Mas como que eles não morreriam quando eles viram o seu Senhor morrer numa cruz? Como eles não se entregariam? Como eles não perdoariam? Como eles agiriam de outra forma, se aquele que estava diante deles, que era o Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o primeiro e último, se entrega humildemente pela salvação da humanidade, como seria diferente? Se Jesus escolheu esse caminho, por que eles escolheriam o outro? Sabe, chegou a hora, cara, chegou a nossa hora de fazer parte disso que Deus está fazendo, mas para isso, vai uma resposta nossa a essa verdade do Evangelho, e nós precisamos sim ser mais agressivos em amor. O quanto nós temos amado as pessoas do nosso lado. Quando aconteceu aquele negócio em Suzano, eu fiquei pensando, será que aqueles moleques não passaram do meu lado na rua já? Será que eu não sentei com aqueles dois algum dia? Eles estavam lá em Suzano, São Paulo, eu estou lá em São Paulo. Será que ninguém parou e olhou nos olhos dele e falou, tem alguma coisa de errado com você? Será? Sabe, será que não faltou alguém? As pessoas ficavam perguntando onde Deus estava, eu fiquei perguntando onde eu estava. Onde eu estou, porque quando eu entendi que Ele é o Cristo, Ele nasceu sobre a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Onde a igreja está? No meio do caos que está o mundo. Sabe onde nós estamos, meus irmãos? Quando as pessoas são abusadas, quando as pessoas são maltratadas, onde nós estamos? Onde nós estamos quando as pessoas não têm o que comer? Onde nós estamos? Onde nós estamos quando as pessoas são tratadas como objetos? Onde nós estamos? É isso que Jesus está falando sobre as portas do inferno. A igreja passará, vocês passarão, mas onde, será que nós estamos agredindo o inferno? Porque eu tenho certeza, sabe, essa palavra nos garante que nenhum mal é contra nós, nenhum mal pode ser contra nós, nada pode nos parar, cara, nem a morte pode nos parar. Nada. Paulo pergunta, morte, onde está o seu aguilhão? Onde está? O que nós vamos temer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aonde nós estamos quando o mundo precisa da gente?
Sabe, será que ao nosso redor, será que nós conseguimos observar as pessoas e falar, será que tem alguma coisa de errado? Porque aquele jovem viveu 17 anos, não é possível que ele não deu nenhum indício de que ele estava passando por sérios problemas para chegar numa escola e atirar em todo mundo e depois se matar. Não é possível. Não é possível que o cara acorda do dia para a noite e fala, eu vou fazer isso. Não é possível. Mas aonde está a igreja para olhar nos olhos dessas pessoas e falar, calma, eu tenho vida para você. Sabe, eu não estou falando aqui nessa noite para que você vai, mas olhe para as pessoas que estão do seu lado na sua escola, cara. Sabe, às vezes nós admiramos grandes causas, mas a gente pode começar por as pequenas, que a Bíblia diz que é mais importante do que o mundo todo, que é uma pessoa do nosso lado. Sabe, as pessoas do nosso, onde a igreja está, nos jovens que se prostituem à torta direito aí, onde nós estamos? Qual é a presença da igreja nesse lugar? Nossa presença, aonde está? E se for necessário dar a nossa vida por eles, bom, foi o que o nosso Salvador fez, porque nós não faríamos também? Se Jesus fez, Ele mostrou o caminho, e nós podemos fazer uma grande diferença nesse mundo, não porque nós somos bons, mas porque Deus é bom. E Ele disse, olha, se você crê em mim, você é a minha igreja, e sobre a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Eu não sei como você enxerga o inferno, mas para mim o inferno é todo esse mal que está no mundo, a fome, a miséria, a depressão, o suicídio, a morte, sabe, essas coisas terríveis que têm acabado com a nossa geração, as drogas, os vícios, sabe, esse é o inferno que não prevalecerá sobre nós. Mas aí vai da gente, será que nós estamos atacando? E se nós estamos atacando, como nós estamos atacando? Então nessa noite que nós possamos, cara, olhar para essa causa que Deus nos propõe. Você está aqui no QG, né? Eu tinha até esquecido que eu vim para o QG. Mas é aqui que Ele prepara os seus soldados, não é? É aqui que Ele prepara aqueles que estão prontos para lutar. Lutar com essa arma que Deus nos deu, que é o amor do Pai, cara, que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Sabe, nós podemos agir em um mundo que precisa disso, eles precisam disso, as pessoas não sabem viver, elas estão perdidas, nós temos a resposta. Chegou a nossa hora de vestir essa camisa mesmo, de vestir a camisa do reino de Deus e avançar para que o mundo seja livre, para que o mundo seja liberto, para que as pessoas sejam alcançadas, para que o evangelho se propague, que o céu seja cheio, Deus seja glorificado. É a nossa hora de fazer isso. Mas é inútil, veja, é inútil pedir para que o Espírito ilumine os nossos caminhos, se nós não estamos dispostos a mover os pés. Se nós entendemos tudo isso hoje, qual é a nossa resposta diante disso? Qual é a nossa resposta diante dessa verdade? Qual é a nossa resposta diante de Deus e diante dos homens? E se existe algo que é mais importante do que a nossa própria vida, chegou a hora de entregar a nossa vida por isso. Vamos entregar a nossa vida por algo eterno, cara. De tudo que você vê aqui nesse mundo, só existem algumas coisas que são eternas aqui. Algumas coisas que você vê, e isso são as pessoas que passam do seu lado, todo o resto vai passar. Todo o resto vai acabar. Mas essas pessoas que você vê, todas essas que você vê, elas são eternas. Que a gente possa viver por algo eterno. Que a gente possa cumprir o mandamento de Jesus. E pregar o evangelho aos pobres, libertar os cativos e oprimidos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor, até que Ele venha, cara. E o nosso espírito diante disso, não é um espírito de derrota,
É um espírito de vitória. Nós saímos para vencer. Deus está conosco. Ele nos chamou por essa causa. Agindo Deus, quem impedirá, sabe? Ele venceu o mundo. Vamos para cima. Vamos para cima. Sabe, vamos ver como que Deus quer nos usar. Vamos agredir o inferno, cara. Vamos nos levantar. Eles estão atacando as pessoas todos os dias. Chegou a hora de nós atacarmos também. Atacar aqui, ó, como Jesus está nos entregando com amor, entregando a nossa vida. Não podemos ficar calados, cara. O tempo passa e não volta mais. As únicas oportunidades, às vezes, que nós temos com uma pessoa, talvez sejam as únicas, e sejam poderosas para transformar a vida delas. E diante dessa verdade, não tem vergonha que possa ficar, não tem medo que possa ficar. Então eu oro nessa noite, fica de pé, por favor, que nós possamos orar nessa noite, que Deus nos dê essa convicção, sabe, que Deus abra os nossos olhos para enxergar o que é mais importante, e como nós podemos avançar de uma forma mais objetiva, na vida das pessoas, como nós podemos parar o mal. O que significa isso? Que as portas do inferno não prevalecerão sobre nós. Ele não estava só falando para Pedro, estava falando para eu e você. Nós podemos estar engajados nessa causa eterna, cara. Nós podemos fazer parte daquilo que Paulo fez parte, que Pedro fez parte, todos eles. Sabe, é a mesma igreja de Jesus. A grande diferença é que antes eles tinham 70 milhões de pessoas no Império Romano, hoje nós temos 7 bilhões de pessoas. A grande diferença é que nós temos muito mais trabalho para fazer do que eles tinham. E o chamado é para nós também. O chamado é para você também, cara. O chamado é para que nós possamos fazer a diferença nesse mundo. E trazer luz e verdade, e esperança e salvação para essa geração. Amém? Então feche seus olhos agora. Eu queria... Pai, em nome de Jesus, nós estamos à Tua presença nessa noite. Senhor, eu oro para que o Senhor nos levante, que o Senhor nos levante como uma cidade sobre o monte verdadeiramente. Deus, que o Senhor nos levante, que o Senhor comece pela gente aquilo que o Senhor quer fazer nessa geração. Nós estamos aqui hoje. Talvez seja necessário entregar a nossa vida, mas até o seu filho se entregou. Pai, se Jesus morreu, por que nós não morreríamos? Sabe, Deus, para causas maiores e mais importantes, vale o nosso suor, vale as nossas lágrimas, vale as nossas noites sem dormir, vale o nosso esforço, vale as nossas horas, vale o nosso dinheiro, Deus, vale o nosso conforto, Pai. Sabe, que nós possamos ser essa igreja que avança contra o mal e liberta os cativos, Deus. Pai, que ao liberar esses cativos, eles possam fazer parte também dessa obra maravilhosa que o Senhor está fazendo. Mas eu peço que o Senhor nos desperte nessa noite. Nos desperte, Deus, nos desperte para algo maior. Nos desperte para algo eterno. Coloque em nós, Deus, uma fúria contra o mal, Deus, uma indignação, assim como Paulo ficou indignado quando ele viu a idolatria do povo, que nós possamos ficar revoltados, indignados com o mal e fazer alguma coisa, que a gente não fique mais, Deus, parados diante de tanto sofrimento, diante de tanta injustiça, mas que a nossa vida se mova contra as portas do inferno, porque assim elas não prevalecerão, e o Seu nome será glorificado, Pai. Nos dê essa coragem para avançar, essa ousadia para avançar, Deus, e fazer o que for necessário. Não nos convém agradar os homens, nos convém agradar a Deus, e que isso fique claro nos nossos corações, Pai. Pai,
Pai, nós precisamos ter algo maior para o que viver, e o Senhor nos dá isso. O Senhor nos dá algo para viver, e que nós possamos morrer por isso se necessário. Senhor, mais importante do que qualquer coisa são essas pessoas que o seu Filho entregou a vida por elas. Deus, nos dê graça e sabedoria e ousadia para cumprir o seu ID, Deus, para transformar a nossa geração, para alcançar a nossa geração, para que eles sejam livres das correntes do mal, para que eles conheçam a verdade, para que as pessoas tenham dignidade, Deus, para que elas se sintam amadas. Pai, abra os nossos olhos, Deus, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações, acenda uma chama em nós, Deus, que não se apagará. Deus, um coração, aquele mesmo coração que os discípulos tinham e foram até o fim, até as últimas consequências, circunstâncias, para cumprir a tua vontade. Deus, nos dê isso. Pai, eu peço, aviva-nos, faz algo que só o Senhor pode fazer, algo que só o Senhor pode fazer, nos desperta, Pai, em nome de Jesus. E que a gente não consiga mais ficar parado. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós o teu Espírito nessa noite, esse Espírito de ousadia, Deus, esse Espírito que avança, que vence, Pai, esse Espírito de poder. Pai, eu repreendo todo medo e covardia que tem parado as nossas vidas, e que a gente vá sem medo, Senhor, sabendo pelo que nós estamos vivendo, sabendo pelo que nós estamos lutando, com uma só vontade: obedecer ao nosso Rei, glorificar o nosso Rei. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você mesmo, você faça essa oração para Deus agora, cara. Fale com Ele, sabe, eu acredito que Ele te trouxe aqui para que você olhasse mais uma vez para Ele, soubesse que a sua vida precisa ser entregue por algo maior do que você espera, uma causa ainda maior. Eu sei que às vezes a gente parece tão pequeno, e verdadeiramente somos. É por isso que Ele diz sobre essa verdade de que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja. É sobre a confiança em Deus, em quem Ele é, no que Ele fez. É sobre essa verdade que nós conseguimos avançar. Então que você pode olhar para Jesus Cristo, que você possa olhar para Jesus Cristo mais uma vez e saber que Ele é o leão da tribo de Judá, aquele que vem para vencer, cara. Ele vem para vencer, Ele vem para derrotar as forças do mal, Ele vem para isso. Pai, em nome de Jesus, e na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo o poder das trevas, todo o poder das trevas sejam quebrados em nome de Jesus. E que haja liberdade na nossa vida, liberdade. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Amém. Vamos para cima ou não? Vamos, Cacá, eu vi um grito melhor. Quem amanhã vai ter outra coisa. Gente, Deus nos deu um nome que é sobre todo nome. Vamos entregar a nossa vida e vamos ver o que acontece, cara. A gente não está entregando a nossa vida a alguém que falhou, a alguém que errou, a alguém que mentiu, alguém que faz algumas coisas boas e outras não. Nós estamos entregando a nossa vida àquele que é, que era e que há de vir.
Ele não erra, Ele não erra, o seu plano é perfeito, é infalível. Então que nós possamos buscar nele, nessa revelação de que Ele é o Cristo, as nossas ferramentas, as estratégias para alcançar nossas pessoas, e tudo é feito através do amor, cara. Pai, em nome de Jesus, se você nessa noite, eu não vou pedir que você venha até aqui à frente, mas aí no seu lugar, se você entendeu que existe algo maior, que existe uma obra maior do que a sua vida, e você quer se entregar a essa causa, cara, e talvez isso custe a sua vida, e quando eu falo a sua vida, não é só você chegar no fim da vida e morrer, não, mas custe seu conforto, custe horas de sono, custe humildade, sabe, custe generosidade da sua parte, custe deixar que o seu ego morra, sabe, custe dar a outra face, custe correr as 2 milhas, sabe, custe tudo, talvez custe tudo, mas que você entende que existe algo maior do que a sua própria vida, e você quer entregar isso. Eu gostaria de orar com você. Levante a sua mão se você é essa pessoa. Amém, Deus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor vê essas mãos levantadas, o Senhor nos chama para algo muito maior do que nós podemos imaginar, mas que isso comece no nosso sim nessa tarde, nesse sim de que nós estamos aqui, nós queremos, nós desejamos isso, e que nós possamos avançar. Tome a nossa vida, nos ensine, em nome de Jesus, nós dizemos sim para o Senhor. Aqui são jovens que dizem sim. Não nos deixe esquecer dessa oração, Pai, que todos os dias isso venha à nossa cabeça, que nós dissemos sim, não só a Cristo, mas a causa de Cristo. Nós dissemos sim à causa do Evangelho, nós dissemos sim ao discipulado de Jesus, que isso fique vivo dentro de nós, para realizar a sua vontade, e assim nós veremos salvação, em nome de Jesus, amém? Cara, e olha, talvez você está aqui, às vezes você ouve uma pregação assim, você fica incendiado, e se fala, eu quero fazer isso, por onde eu começo? Sabe, eu estava na Inglaterra esses dias com um historiador, ele falou assim, sabia, Luca, que quando John Wesley morreu aqui, John Wesley foi um grande pregador lá, a rainha da Inglaterra, a atual rainha da Inglaterra, disse que ele é mais importante para a história inglesa do que ela é. As suas cartas são um patrimônio histórico britânico, as suas cartas sobre escravidão, as suas cartas sobre fome, sobre economia, são um patrimônio histórico. Era um pastor, um pregador. E esse historiador diz, quando John Wesley morreu, todo o bairro aqui de Londres tinha uma reunião de oração que ele começou. Todo o bairro, tinha gente que lia a Bíblia e orava. Cada um, eu falei, cara, que loucura, isso é incrível. E você sabe como isso começou? Eu falei, começou com 40 dias de jejum, com certeza. Só pode ser. Ele falou, não. Eles tinham 15 minutos, ele e os amigos dele, tinham 15 minutos, do intervalo da aula, para o chá, para outra aula. E John Wesley chegou para os seus amigos e falou, vamos usar esses 15 minutos para orar. E todos os dias antes do chá da tarde, eles oravam 15 minutos, e não era 16, não era 14, eram 15, mas eram todos os dias. Sabe o que é isso? É compromisso, cara, é você ter um compromisso com isso, sabe, Deus, Ele está te chamando para que você tenha um compromisso com o que Ele quer fazer, e nem se começar com 15 minutos, porque começou com 15 minutos orando e terminou a vida escrevendo sobre cavalo e pregando mais de 300 sermões por ano, mas começou nos 15 minutos, sabe, você quer começar essa obra de Deus, começa, sabe como? Lendo a Bíblia, cara. Você não precisa começar jejuando 40 dias, começa lendo a Bíblia, mas fala, Senhor, eu não gosto de ler. Tudo bem, lê sem gostar mesmo, sem problema. Você não tem que gostar para ler, você tem que ler. Mas eu durmo lendo, tudo bem, dorme, baba em cima da Bíblia, ela não vai ficar brava com você não, cara.
Você começa lendo 3 capítulos por dia, de repente você começa a estar lendo 4, 5, 6, aquilo vai tomando cada vez mais vida em você, aí você começa a se fascinar por essa palavra, ela se torna vida, aí você começa a orar e ler, daí de repente você está orando, lendo e jejuando, de repente você está orando, lendo, jejuando, pregando, orando, expulsando o demônio, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, mas você começa em algum lugar, mas tem esse compromisso, cara, com isso. Sabe, é ter um compromisso diário, todos os dias. Paulo, ele diz em 1 Coríntios que um atleta, eles se preparam, eles se disciplinam para ganhar um prêmio eterno, um pleno passageiro, mas nós corremos por um prêmio eterno, por isso eu me disciplino, ele fala, para realizar o que eu faço. Sabe, eu me preparo, eu foco nisso. Essa missão que Deus coloca diante de nós, ela precisa da nossa atenção, da nossa disciplina, do nosso foco. E esse é um grande problema na nossa geração hoje, nós não focamos mais em nada. Toda hora vibra o celular no bolso, você está conversando sobre vibra o celular, está falando o que mesmo? Não tem foco mais, a gente não tem foco em alguma coisa, então a gente precisa tirar um tempo do nosso dia para pensar sobre isso. E se atletas aí pelo mundo, eles se disciplinam por coisas tão passageiras, quanto mais pelo reino de Deus, para a glória de Deus. Sabe, para causas que Deus quer te levantar, talvez vá a sua vida toda. Eu não sei. Não é do dia para a noite. Sabe, não é de hoje para amanhã, não. É uma construção para aquilo que Deus quer fazer. Talvez Deus te chame para mudar uma geração, você acha que você vai mudar de um dia para a noite? Não vai. É uma vida para que isso aconteça. Sabe, os discípulos despejaram a vida na obra de Deus. É a nossa vida, é o nosso tempo, é a nossa atenção. E assim nós veremos uma transformação no mundo. Nada acontece do dia para a noite. Amém? Então vamos nos esforçar, colocar o nosso coração e dar a nossa vida para que Deus seja glorificado, as pessoas sejam livres e o mundo transformado. Amém? Glória a Deus. Gente, eu trouxe aqui comigo 2 livros, um deles esse daqui que eu estou muito feliz hoje, porque faz parte dessa mensagem. Eu estava revoltado, que quando as pessoas vão falar sobre assuntos difíceis, ensinar sobre assuntos difíceis, nunca é um cristão que está falando. Por exemplo, você quer ouvir sobre sexo? É muito difícil ouvir um cristão falando sobre sexo, não é? Aí quem nos ensina sobre sexo? A mulher lá do Altas Horas. Quem nos ensina sobre sexo? O tio bêbado no bar. E o mundo resolve falar sobre um assunto que eles nem sabem para que foi criado. E eles ensinam de uma forma totalmente corrompida e pervertida, perdida. Então eu decidi falar sobre esses assuntos nesse livro aqui, que chama Enquanto a Fila Não Anda, que eu vou falar sobre esses dilemas, da adolescência até o casamento, sabe, assuntos tão difíceis, pornografia, sexo antes do casamento, sexo depois do casamento, homossexualidade, aborto, tantos assuntos tão difíceis, que nós raramente ouvimos cristãos falando sobre eles, que nós precisamos começar a falar. Porque eu, pelo menos, a primeira vez que eu ouvi sobre sexo, me ensinaram sobre sexo, não foi na igreja que falava. Eu achava que uma mulher, ela ficava grávida no dia do casamento, que Deus colocava uma sementinha no umbigo dela. É isso que eu sabia. Aí quando a primeira vez que eu ouvi sobre sexo, foi o tio do amigo meu bêbado no bar, que falou assim: você tem que pegar todas essas meninas aí, ó. Esse é o primeiro contato que o mundo tem sobre isso, que é algo que é tão importante, que tem acabado com a nossa geração, cara. Então chegou a hora de nós começarmos a falar, mas de uma forma inteligente, clara, sabe? Se Deus disse para fazer de um jeito, tem um porquê, algo bom nisso, porque Deus é bom. Então esse é um dos assuntos principais desse livro. Não é só sobre isso que esse livro fala, tantas outras coisas, mas eu acredito que vai ajudar muito essa geração, para que a gente consiga dialogar com o mundo, que acha que Deus é antiquado por pensar dessa forma. Quando Deus, na verdade, não quer que o homem e a mulher sejam um objeto de prazer, mas muito mais do que isso. Sabe, nós não fomos criados para só uma noite de prazer.
Isso é muito maior, a obra de Deus é muito maior, o plano de Deus é muito maior e maravilhoso, e eu acredito que se nós conseguirmos conversar com as pessoas, elas vão perceber que faz sentido no que Deus está dizendo. Então vai estar nesse livro aqui, porque por mais incrível que pareça, não foi o MC Catra que criou o sexo, foi Deus. Entendeu? Foi Deus. Mas só quem fala são eles, nós não falamos. Nós temos que saber como falar, tá bom? Tantas outras coisas vão estar lá, vai estar lá atrás, vou estar lá com você. Também tem o Hackeado, que é um livro de um blog meu que foi hackeado, por isso que chama Hackeado. Mas ele foi hackeado por uma resistência islâmica da Tunísia. Então os muçulmanos hackearam o blog. E eu fiquei perguntando assim, rapaz, o que tinha nesse blog para os caras querer tirar do ar e ameaçar, e fizeram a ameaça que eles fizeram. Mas graças a Deus virou esse blog aqui, que é esse livro que é o Hackeado. Vai estar lá atrás também. E esse Enquanto a Fila Não Anda, que é o melhor livro que eu escrevi até hoje. Porque esse daqui era um blog e virou um livro, entendeu? Esse é bom também, mas não foi um livro que eu escrevi, era um blog. Esse é o melhor livro. Vai estar lá atrás. Que Deus abençoe. E eu acredito que vai nos ajudar muito para conversar com esse mundo e começar essa guerra contra o inferno, pregando a verdade de Deus. Amém? Que Deus abençoe, gente. Amém? Vocês estão felizes? E aí, de quem que pode... Presente esse livro aqui, ó. Quem quer esse aqui? Uau! Quem que pode dizer que foi a melhor noite da sua vida? Levanta a mão assim. Amém?